Bom, mas a gente precisa explicar melhor por que acontece essa proporção, então. A gente já viu que está escondido aqui duas proporções 3:1 que estão combinadas entre si, mas por que ocorre essa combinação específica que dá essa proporção aqui de 9 duplos dominante para 3 e 3 das duas classes que combina um fenótipo dominante com recessivo para 1 da que tem dois fenótipos recessivos para as duas características, né? Ou seja, proporção 9, 3, 3, 1 ou 9 aqui, 3, 3 para 1. Por que isso sempre se repete nesses experimentos do Mendel? Por que sempre se repetiu? Lembrando que os experimentos do Mendel com as ervilhas é só um exemplo a esse tipo de cruzamento. Depois, outros pesquisadores fizeram com vários outros organismos e continuavam encontrando essa proporção. Então é algo que realmente precisa de uma explicação, não só para falar sobre ervilhas, mas para falar sobre a genética em geral. Tá certo? Bom, vamos acompanhar aqui. Como explicar essa proporção? A gente precisa analisar sempre os genótipos dos gametas. Então lembra aquele quadrozinho que a gente construiu? Que a gente colocava os alelos possíveis de estarem nos grãos de pólen, nas colunas, e os alelos possíveis de estarem nos ovários, né? Nos óvulos, nas linhas. A gente vai fazer isso novamente aqui. Só que agora a gente está falando de dois locos, então não vai ser só um alelo que a gente vai estar falando por gameta. Cada gameta vai receber um alelo do loco que determina a cor da semente e também um alelo do loco que determina a forma, nas suas mais diferentes combinações. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou botar uma tabela aqui que já vai estar com todas essas combinações, tá certo? É isso aqui, olha só. Então aqui eu estou falando dos alelos produzidos por esses indivíduos aqui da F1 que tem esse genótipo. Então isso é um loco, esse é outro loco. Cada gameta produzida aqui, essa é a minha gata que quer estudar genética. Agora não, estou falando com os alunos, tá? Sem brigar. Então, para cada gameta, esses indivíduos aqui vão legar um dos dois alelos desse loco e, ao mesmo tempo, um dos alelos desse outro loco. Porque o gameta vai ter tanto o loco que determina a cor, lá no cromossomo, quanto o loco relacionado à forma da semente, em outra parte do seu genoma. Então, quais são as combinações alélicas que a gente pode ter nos gametas? Yzão, um daqui e um daqui. Pode ser Yzão com Rzão. Isso é um gameta. Em outro gameta, a gente pode ter Yzão com Rzinho. Outro gameta. Em outro ainda, Yzinho com Rzão. Outra combinação. E em outros gametas, Yzinho com Rzinho. Qual é a relação de proporção entre esses 4 tipos possíveis de gametas? Vai ser sempre igual, tá? Então a gente vai ter mais ou menos 1/4 de cada tipo de gameta aqui. Nos grãos de pólen, independente de quanto seja, mais ou menos 1/4 com cada combinação aqui. E nos óvulos, a mesma coisa, são as mesmas combinações possíveis, porque a mãe aqui também é dessa geração F1, tem esse mesmo genótipo aqui, para esses dois locos que a gente está estudando. Em outros locos pode ter outro genótipo diferente, não, a gente não está olhando para eles agora, né? Não estou olhando para a forma da folha, para a altura da planta, não.
Só olhando para cor da semente e forma da semente. E aí a gente cruza coluna com linha, como a gente já fez anteriormente. Só que agora a gente tem uma tabela muito maior para cruzar. É um pouco mais demorado. Mas assim, para resolver um problema como esse, é essencial fazer a tabela. Tá? Você pode tentar outras formas, uma matemática mais abstrata, mas assim, é mais fácil de você confundir e cometer erros. Né? Com a tabela você visualiza o que você está fazendo, fica mais fácil resolver. Apesar do trabalho que dá, tem que ficar escrevendo, eu entendo, mas é a forma mais fácil no sentido de que mais segura de você alcançar os resultados corretos. Tá? Então a gente cruza esse gameta com esse, vai formar um indivíduo que tem um Y com Y no loco relacionado à cor, um Rzão com Rzão no loco relacionado à forma. Então esse aqui ele é dominante tanto nesse loco, tem duplo dominante tanto nesse loco quanto nesse. Perfeito? Qual vai ser o fenótipo dele para a cor e para a forma? Vão ser os dois fenótipos dominantes. A cor amarelo com a forma lisa. Tá? Óbvio. Passando para a seguinte, vamos fazer linha por linha. Cruzando esse gameta com esse. Y com Y nesse loco. E aqui nesse loco, ó, Rzinho com Rzão. Tá aqui Rzão, Rzinho. Eu gosto de sempre, quando o loco ele é heterozigoto, colocar o alelo dominante primeiro, depois recessivo. Botar sempre Rzão, Rzinho. Em vez de botar Rzinho, Rzão. Isso, botar ao contrário, não está errado, mas seguindo essa regra, botar primeiro dominante, depois recessivo, vai facilitar na hora de vocês encontrarem os indivíduos que têm fenótipos semelhantes. Vai ficar muito mais fácil. Fenótipos e genótipos, né, iguais. Vai ficar mais fácil, então façam sempre isso. Então, para esses indivíduos aqui, eles vão ter que cor? Amarelo. E que forma? A gente tem um Rzão dominante aqui. Então, ele vai dominar sobre o recessivo. Então, a forma também vai ser o fenótipo dominante, que é liso. Então, esse indivíduo aqui também vai ter o fenótipo de sementes amarelas e lisas, igual a esse aqui, apesar de ter uma diferença no genótipo. Tá? Esse aqui tem um alelozinho recessivo para a forma da semente. Esse aqui não tem. Mas como ele é recessivo e o outro alelo no cromossomo homólogo é dominante, o fenótipo vai ser dominante. Aqui, como é que vai ficar? Y com Yzinho no loco da cor. E Rzão com Rzão no loco de forma. O resultado, novamente, um indivíduo que tem o fenótipo dominante, tanto para a cor quanto para a forma. Ele é amarelo, rugoso. Amarelo e liso. Igual aos outros dois anteriores, embora ele tenha um genótipo que é diferente desses outros dois. Né? Então, organismos com genótipos diferentes, combinações alélicas diferentes, podem ter o mesmo fenótipo. Depende da relação de dominância entre os alelos. Tá? A seguir aqui, cruzando também, a gente tem um organismo que ele é heterozigoto, tanto num loco quanto no outro. Qual que vai ser o fenótipo? Ele tem um genótipo, perceba, que é igualzinho dos pais. O fenótipo vai ser igual também. Amarelo e liso. Tá? Se a gente for seguindo, ó, aqui na linha de baixo agora, acompanha a linha de baixo, a segunda linha. Cruzando coluna com linha. Yzão, Rzão, Rzinho. Para que esse fenótipo é igual desse indivíduo aqui. O genótipo, né? Esse genótipo é igual desse. O fenótipo vai ser igual também. Amarelo e liso. Agora a gente tem uma diferença aqui, ó. Esse aqui, Yzão com Yzão, dois alelos dominantes para a cor da semente. Então a semente vai ser amarela.
Mas no loco relacionado à forma veio um Rzinho com Rzinho. Aí aqui ele tem dois recessivos. Então, para a forma, ele vai ter o fenótipo recessivo. Esse indivíduo aqui vai ter então uma semente amarela e rugosa. Ao lado dele, heterozigoto nos dois locos, igual esse aqui, amarelo e liso. Ao seu lado, esse indivíduo ele é heterozigoto no loco relacionado à cor, portanto, o alelo dominante prevalece, dando a cor dominante, que é amarelo, mas no loco relacionado à forma, ele é um duplo recessivo, então vai ter a forma recessiva. Como resultado, esse indivíduo aqui tem uma semente amarela e rugosa, igual desse aqui. Próxima linha, terceira linha. Yzão com Yzinho, amarelo. Rzão com Rzão, liso, amarelo e liso. Yzão com Yzinho, amarelo. E Rzão com Rzinho, liso. Né? Tem dominante aqui, amarelo e liso. Aqui uma novidade. Yzinho com Yzinho, num loco relacionado à cor, ele é um duplo recessivo. Então a cor não vai ser a dominante, vai ser a recessiva, que é a verde. Já no loco relacionado à forma, ele só tem os alelos dominantes, então vai ter a forma dominante, que é lisa. Então aqui vai ter um indivíduo com semente lisa e verde. Yzinho com Yzinho, verde. Rzão com Rzinho, liso. Quarta linha. Yzão, Rzão, Rzinho. Dominante, amarelo e liso. Yzão, Rzinho. Dominante, amarelo, recessivo, rugoso. Outro amarelo rugoso aqui, como já tinha aparecido aqui. E aqui. Yzinho. Dois recessivos na cor. Cor verde, portanto. Na forma, Rzão, liso. Aqui tem um recessivo, mas não importa, o dominante vai prevalecer. Então, verde e liso. E aqui no últimozinho é que a gente vai ter duplo recessivo nos dois locos. Yzinho com Rzinho. Então vai ter o fenótipo recessivo tanto para a cor verde, quanto para a forma rugosa. Verde rugoso. Então a gente construiu o quadrado, anotou os genótipos primeiro de cada um, depois olhando esses genótipos viu qual era o fenótipo de cada indivíduo. E agora a gente tem o quadrado construído. Agora qual é a proporção entre esses fenótipos nessa F2? Isso aqui está representando a F2, o resultado desse cruzamento aqui entre indivíduos da F1 que são heterozigotos para os dois locos. Muito bem. Qual a proporção? Bom, quantos a gente tem no total aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 combinações aqui. Algumas são iguais às outras. Né? Por exemplo, essa aqui é idêntica a essa, tanto no genótipo quanto no fenótipo. Tá? Alguns se repetem. Ok, normal. Mas é importante anotar no quadro todos. Porque agora a gente vai contar. Então, quantos indivíduos têm o fenótipo amarelo e liso? São todos esses. Todos dessa linha, todos dessa coluna e ainda esses dois. Quanto que dá isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 amarelos e lisos. Como nessa proporção que a gente viu aqui. 9 amarelos e lisos. Legal. Qual é o outro grupo que a gente tem? É esse aqui, né? Qual outro que a gente tem? Amarelo e rugoso. Ó, amarelo e rugoso. Quantos são amarelos e rugosos aqui no quadro? São esses três. Aqui, aqui e aqui. 3 amarelos rugosos. Olha só que interessante. Para 9
amarelos lisos, 3 são amarelos rugosos, como a gente viu aqui, 9 para 3. Legal. Verdes. A gente tem todos esses aqui, esses 4 finais estão verdes, né? Cor verde. Mas quando são verdes e lisos? São esses 3. 1, 2, 3. Certo? Esse último aqui, ele é rugoso. Então, verde e liso são 3 no total. 3. Para 9 amarelos lisos, a gente tem 3 amarelos rugosos. 1, 2 e 3. E 3 verdes lisos. 1, 2, 3. E naquele que tem um fenótipo recessivo nas duas características. É 1. 1 que é verde rugoso, que está na proporção igual aqui. Então, essa proporção 9, 3, 3, 1, né, para essas possíveis combinações de fenótipos que o Mendel repetidamente encontrava, ela é explicada por causa do resultado genético desse cruzamento entre indivíduos SF1, que a forma mais fácil de verificar é construindo esse quadrado e completando os genótipos aqui, para depois ver quais são os fenótipos. Então é assim que se explica essa proporção recorrentemente encontrada, ou algo próximo disso, como eu falei. É por causa do resultado de genótipos do cruzamento. Tá? Isso é proporção de fenótipo, ou proporção fenotípica. A gente pode trabalhar também com a proporção genotípica. Ok? Que aí seria um genótipo. Quantos são duplo homozigoto em ambos os locos aqui? Só esse aqui. É um só. Quantos são duplos recessivo para os dois? Para os dois locos? Só esse aqui. Um só. Quantos são duplos dominantes para o loco da cor e heterozigotos no loco da forma? Aí tem duplo dominante para o loco da cor e heterozigoto para a forma. Tem esse aqui também. 2. Tá? Então, essa proporção 9, 3, 3, 1 se refere ao fenótipo, não ao genótipo. No genótipo a gente tem proporções mais complicadas aqui. Tenta calcular aí qual é a proporção, quais são os genótipos possíveis diferentes aqui. Aqui tem 16 cruzamentos, mas alguns se repetem. Esse é igual a esse. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é igual a esse aqui. Então, genótipos diferentes, únicos. Quantos tem aqui? E em que proporção? Isso é uma pergunta boa. Calculem aí e me digam. Tá certo? Bom, o fato é que desses resultados Mendel tirou a seguinte conclusão: a lei da segregação independente, ou a segunda lei de Mendel, que diz o quê? Que os alelos de um loco se segregam na meiose, lá na formação dos gametas, eles se segregam de forma independente dos alelos do outro loco. Ou seja, voltando aqui, quando você tinha num loco aqui um alelo Y dominante, no outro loco relacionado à forma, podia ir tanto Rzão quanto Rzinho. Eles não iam ligados um com o outro, dominante com dominante. Não. Eles se transferem de forma independente. Tá? Então, os alelos de um loco se segregam de forma independente dos alelos de outro loco. Isso é a forma mais simples de falar da segunda lei de Mendel. Isso é a segunda lei de Mendel. Tá? Mas colocando em outras palavras, detalhando um pouco mais o que isso quer dizer. Se considerarmos dois locos distintos, A e B, por exemplo, ou a gente falou lá do loco Y e R no exemplo, mas pode ser qualquer letra, A e B. Loco A e loco B. São dois locos distintos.
Se a gente considerar dois locos distintos, A e B, um organismo, a segregação dos alelos do loco A não interfere na segregação dos alelos do loco B. É isso que quer dizer a segunda lei de Mendel. Tem um asterisco aqui dizendo que há algumas exceções. A gente vai ver essas exceções mais para frente em outra aula. Tá? Mas aqui é o que a gente tem tudo sobre a segunda lei de Mendel.